Veja o que a Adriana Cristina Camargos de Rezende, representante da UPA Leste Belo Horizonte, diz sobre as melhorias pós-implementação do projeto Lina UPA 2. Adriana, então você é da UPA Leste. Ok. Isso. UPA Leste. H. Fique à vontade na sua explanação. Eu aviso com 5 minutos, tá certo? E você pode pedir para rodar o slide, tá bom? Tá. Gratidão por estar aqui compartilhando a experiência da UPA de vocês. Imagina, a gente que agradece. Um abraço. Pode começar? Por favor, fique à vontade. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa experiência no Lean, né? A nossa tutora foi a Gabi, né? A Gabriela Fontoura. E a gente tem uma equipe aqui, uma equipe de melhoria multidisciplinar, né? Que a gente fez a composição aqui a partir das visitas da Gabi, né? Durante o último semestre aí. E composta por médicos, enfermeiros, né? Setor administrativo, nossa gerência com os coordenadores, né? Coordenadores de enfermagem e coordenadora médica. Então foi uma equipe muito bacana, né? Um processo muito gratificante aí para a gente, vai compartilhar um pouquinho com vocês. Esse relato aqui, a gente está falando da aplicabilidade das ferramentas do Lean, né, na nossa unidade de uma forma mais geral, né, do produto em geral, né, do valor agregado aí de uma forma mais ampla mesmo. Pode passar, por favor. Então, a nossa UPA é a Leste, né, de Belo Horizonte, é uma unidade de urgência e emergência de porte 3, composta por atendimentos da área de clínica médica, cirurgia, ortopedia e pediatria. E a gente conta em média com 50 leitos, né, em média porque a nossa unidade de decisão clínica a gente faz incrementos de leito, alguns ajustes de acordo com as demandas, né, de acordo com a sazonalidade das doenças aí. E nas nossas experiências, né, a gente iniciou com as visitas ao Gemba, né, aos setores aí junto com a Gabi, nossa tutora, né, e também com as referências técnicas da Regional Leste, também da Gerência de Urgência, também sempre acompanhando aí o processo. Então, a gente fez avaliação com relação a, principalmente, ambiência e processo de trabalho, né, principalmente nessas duas linhas. E para detectar oportunidades de melhoria em cada setor, né? Então, uma avaliação bem minuciosa, como outros colegas aí de outras unidades já comentaram, né? É o momento que a gente conheceu mais a fundo aí os processos de trabalho, né? Mais a fundo o funcionamento aí de cada setor, né? Conheceu até mais os profissionais, né? Eu falo que a oportunidade aí de aproximação, de conhecimento de todos foi muito, muito gratificante, né? E trouxe bons frutos. E basicamente, né, as principais ferramentas aplicadas aí foram o 5S, o Kanban, diagrama de espaguete, mapeamento de fluxo e valor, o VOC, né, que é a pesquisa de opinião também que nós fizemos, com relação ao cliente externo, né, que a gente fez até o momento, e foram escolhidas aí a unidade de decisão clínica, né, e o Fast Track como áreas mais estratégicas para a gente trabalhar mais o processo de trabalho, né, principalmente na redução de desperdício de tempo, né, movimentação também, desperdício de talentos, desperdício de insumos, mas principalmente a questão do tempo, né, que é a cereja do bolo aí do Lean aí. Então, relacionado aos dados anteriores, né, relacionado à ambiência, a gente observava que alguns equipamentos e alguns insumos, né, nesses locais aí do Fast Track e na ODC, eles não tinham, às vezes, um local, uma identificação padronizada, né, já existia uma organização, né, sempre existiu, mas a gente percebeu que ainda poderia ser reavaliada, readequada, né, o quantitativo foi revisto de acordo com a necessidade tanto dos usuários, né, pacientes, quanto dos usuários ali, né, o nosso profissional também como cliente, e foi padronizada, foi auditar, né, começou a fazer auditoria também desses quantitativos, e foi padronizado a questão dos locais, né, dos nichos, dos bins aí, das prateleiras, feita uma mudança de layout também dos setores, né, com essa melhoria, e também reduzindo a movimentação excessiva aí dos pacientes e dos trabalhadores nesse sentido.
Pode passar, por favor. Então, né, a gente desenvolveu esses projetos de intervenção em modelo A3, né, utilizando aquelas ferramentas, né, então foram feitas visitas, detectadas ali as oportunidades de melhoria, principalmente os gargalos, né, e as oportunidades de melhoria de organização, né, junto com a tutoria da Gabi. Então, a gente analisou qual era a aplicabilidade das ferramentas, né, adequadas a cada situação. E a gente fez os A3, né, fizemos os treinamentos, ainda fazemos, né, vários deles, né, alguns a gente ainda está finalizando a implantação, outros já estão com um andamento um pouco mais avançado, e fazemos também os monitoramentos, né, e as intervenções necessárias aí, de acordo com o discorrer do tempo. Os kaizens principais aqui, né, falando de uma forma resumida da experiência aqui da Leste, né, que a gente considera como mais relevante, seria o Kanban de reavaliação clínica da UDC, né, que é a Unidade de Decisão Clínica, que a gente considera como uma área estratégica aí da unidade, né, uma área meio, né, que é uma área que ainda o paciente está ali ainda passível de observação, de cuidados, e ainda não tem uma definição, né, para que setor que esse paciente vai ser encaminhado, ou se ele vai ter alta, né, ou se vai evoluir a óbito, qual que é o contexto. Então, a gente, né, já sentia a necessidade de ter uma padronização, um direcionamento ali do processo de trabalho. O Lean veio agregar aí para a gente ter subsídio mesmo, né, ter ferramentas para atuar nesse setor. A gente conta com o profissional fluxista, né, que é um técnico de enfermagem dentro da UDC, né, então a gente tem um enfermeiro fluxista no FEST também, que é um pouquinho diferente, né, só para a gente não confundir, outras unidades também tem. A gente criou cards, né, junto à enfermagem aí na unidade de decisão clínica, para fazer a sinalização de identificação visual rápida dos prontuários, né, então qual que é o status daquele paciente, né, se aquele paciente aguarda coleta de exame, se aguarda resultado, se aguarda raio-x, se ele tem demanda de realização de algum procedimento, de alguma medicação. Então são cards coloridos. Oi? E para concluir... então, foi um movimento ali né, mais relacionado ao 5S, também o processo de trabalho que é o do Kanban. Então, a gente alcançou resultados aí extremamente positivos, né, com uma equipe hoje mais madura, com uma visão crítica e qualificada aí para detectar, analisar e solucionar os desafios, né, os gargalos. E foi obtida também uma importante melhoria na organização na ambiência, né, trazendo mais qualidade, mais segurança, mais celeridade para o nosso processo de trabalho. E o desafio aí é trabalhar mesmo na manutenção, né, no gerenciamento, e para que a gente perpetue aí também junto aos nossos profissionais. Muito obrigado, né, por esse seu depoimento, tá certo? É muito rapidinho, mas já deu para a gente sentir o quanto foi relevante a participação, a contribuição sua, da equipe, da sua UPA, tá certo? A gente agradece de coração.